A paz do Senhor, meu querido irmão, que essa paz que excede todo o entendimento seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, sobre o seu lar. Nesse instante em que iniciamos mais um momento da nossa escola bíblica dominical, aqui na nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o Ministério Taubaté, congregação situada aqui no bairro da Vila São José. Gratos a Deus pela sua vida, pela oportunidade de mais uma vez estar se chegando à sua casa, estar chegando ao seu lar através da internet, para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor, para nós adentrarmos um pouco nesse assunto tão maravilhoso que estamos estudando este trimestre, baseado na vida de Jó, este homem que realmente traz grandes ensinamentos para nós nos tempos atuais e para a igreja em todas as suas épocas já vividas, as épocas já passadas, aquelas que estarão para vir pela frente. Amém? Louvamos a Deus pela sua vida, mas sempre deixando aqui o nosso convite, seja participante da nossa escola bíblica presencial, há um lugar para você ser aluno, para você ser professor, para você estar conosco, fazendo a obra de Deus, fazendo esta grande obra que Deus confiou à minha vida e à sua vida. A nossa lição de hoje, a lição de número 2, dia 12 de julho, 11 de outubro de 2020. Na realidade, a nossa lição, a lição foi feita para o terceiro trimestre deste ano. Entrou a pandemia, entrou todas essas circunstâncias adversas, e a lição que era para ser no terceiro trimestre, ela acabou sendo editada com as datas do terceiro trimestre, porém, no currículo da grade da Escola Bíblica Dominical, que ela é gerida pela nossa CPAD, ela ficou para o nosso quarto trimestre. Então, a nossa lição do dia 11 de outubro do ano de 2020, tá ok? Ela era para ter sido ministrada lá em 12 de julho, mas por tudo isso que já falei, ela ficou para a data de hoje. Então, quem era Jó? Esse é o tema da nossa lição, esse é o tema da nossa aula de hoje, né? Quem era Jó? Quem era Jó? Quem era esse camarada que trouxe tantos ensinamentos? Quem era esse camarada que se destacou nos seus dias, nos anos em que esteve na face da terra? Quem era Jó? Porque, infelizmente, irmãos, nós sempre vamos ter aqueles que são contra a palavra de Deus. Nós sempre vamos ter aqueles que se levantam para desfazer a palavra do Senhor, para desacreditar a Bíblia. Então, hoje nós vamos ver que Jó, ele não era uma figura, ele não era apenas uma criação da mente humana. Então, quem era esse camarada, né? Quem era Jó? Nosso texto áureo, né? Que está em Jó capítulo de número 1, e o versículo de número 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem, ele era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Olha que coisa tremenda, né, irmão? A Bíblia já começa mostrando que este homem chamado Jó, ele era um homem real. Ele não era a criação de uma mente humana, não, mas ele existiu. Né? Havia, né? Do verbo haver, do verbo existir, né? Havia um homem. Então este homem ele era real. E ele tinha todas essas qualidades presentes na vida de um homem. Né? Um homem, ser humano, falível. Lógico, ele não era perfeito, né? Mas que na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, ele trazia todas essas características inerentes ao seu andar, ao seu caminhar na face da terra. A nossa verdade prática, que é um pensamento para o nosso dia a dia, né? Um pensamento para o nosso cotidiano de viver cristão, diz que quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. Zelar, cuidar, né, irmãos? Nós, como servos de Deus, a Bíblia diz que nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra.
nós temos um testemunho a zelar, nós temos um caráter a cada dia se tornar irrepreensível no meio de um mundo tão corrompido, no meio de um mundo tão afastado dos princípios e dos padrões de Deus, daquilo que Deus ele deixou para o ser humano. Porque Deus sempre quis o melhor para nós, para o ser humano. Mas cabe a nós a cada dia buscar este melhor. E buscando esse melhor, nós como servos de Deus, nós precisamos a cada dia mostrarmos esse caráter irrepreensível diante da sociedade na qual eu e você estamos inseridos, diante da sociedade na qual eu e você estamos vivendo. Amém? Nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Vou ler aqui com você acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes de casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que quando decorria o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Esse, então, é o homem que nós vamos estudar, é a personagem bíblica que nós vamos estudar nesta manhã, ou na nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Que nós possamos nos aprofundar, que nós possamos olhar para a história deste homem e buscar neles as qualidades necessárias para o nosso viver cristão, e buscar nele as qualidades necessárias para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para que a cada dia a glória de Deus, a presença de Deus, ela resplandeça na minha e na sua vida, e nós possamos assim sermos testemunhas desse Deus maravilhoso na terra. Nós vamos agora para a nossa introdução, e a nossa introdução, ela nos diz que o autor sagrado, ele não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Foi igual aos demais de sua época, todavia distinto na espiritualidade. Então Jó, ele era um ser humano igual aos demais. Jó, ele era um ser humano que, como os demais, ele tinha as suas falhas. Perfeito ele não era. Mas eu acho interessante que nos primeiros 5 versículos que nós já lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe, o escritor traça todo o perfil desse homem chamado Jó. O escritor, ele traça toda a maneira de ser e de viver desse homem, da sua vida espiritual, da sua vida familiar, da sua vida financeira. Quem era Jó? E ele era um personagem tão real, como mais uma vez torno a frisar, que a Bíblia começa dizendo: havia um homem. Se a Bíblia diz que havia, é porque ele existiu. Se a Bíblia diz que havia, é porque ele foi real. Ele passou na terra, assim como eu e você estamos, Como eu e você estamos vivendo. Tem mais alguns versículos que a Bíblia, como eu falei aqui na lição anterior, a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Ezequiel 14:14 vai falar de Jó. Olha, se naquela cidade tiverem Noé, Daniel e Jó, Deus vai destacar a história deste homem entre os grandes heróis da fé, entre os grandes nomes bíblicos. Deus vai destacar na sua palavra este homem que deixou ensinos maravilhosos para nós.
Ainda em Ezequiel 14:20, Deus torna a frisar, a repetir o mesmo pensamento através da vida do seu profeta Ezequiel. E lá em Tiago 5:11, né, quando vai nos trazer a ideia, o pensamento, né, da fé desse homem, da paciência desse homem, né, que enfrentou grandes dificuldades, mas que venceu, porque esperou, porque confiou em Deus, porque aguardou no Senhor, né, porque não saiu do seu lugar. Então, a vida dele era igual aos demais da sua época. Ele trabalhava, né, ele tinha as suas dificuldades, ele tinha os seus problemas, mas era distinta. Se diferenciava no seu proceder, na sua comunhão com Deus, no seu viver com Deus, no respeitar as pessoas, nos conselhos que ele dava às pessoas. Ele era um homem que se distinguia, sim, pelos seus bens, mas muito mais pela sua maneira de ser. Como nós vamos ver ainda aqui o comentarista nos trazendo, a sua maneira de ser, porque hoje nós vivemos num mundo em que há uma preocupação muito grande em ter, quando na realidade a preocupação seria em ser. A gente se preocupa muito em ter um carro novo, a gente se preocupa muito em ter um excelente emprego, a gente se preocupa muito em ter posição social, mas se esquece de ser um servo de Deus fiel, de ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, de ser a cada dia um bom servo do Senhor. Então Jó, ele se preocupava com isso também, né? Ele se preocupava de ter uma vida a cada dia sem falhas diante de Deus. Lógico que ele errava, mas ele procurava a cada dia viver uma vida separada, uma vida diferente da sociedade que estava ao seu redor. Com certeza uma sociedade que tinha suas falhas, que tinha os seus erros, mas que Jó não se misturava com eles, que Jó seguia um outro pensamento, seguia uma outra ideia, que era de servir, de louvar e de adorar o nome do Senhor Jesus. Nós vamos aqui agora para a nossa lição propriamente dita, e o ponto 1, ele começa com um homem de caráter irretocável. Irretocável. Não havia o que se dizer da vida desse homem. Não havia o que se falar da vida de Jó. Caráter irretocável. Olha só. E o tópico 1 vai nos falar sobre o homem íntegro, que era Jó. Ele era um homem íntegro. Apesar de estar no seu dia a dia, apesar de estar no seu cotidiano, apesar de ter uma vida como os demais, ele era um homem íntegro. Ele era íntegro nos seus negócios, não é? Fala aqui que ele é visto a partir de valores que governavam a sua vida interior. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irrevogável, irretocável. Assim podemos afirmar que Jó era sincero nas suas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir os seus deveres para com Deus e com os homens. Homem sincero, homem íntegro, fazia os seus negócios bem feitos, comprava e pagava, né? Ninguém podia apontar para ele e dizer, olha, Jó é um caloteiro. Não. Ele era sincero na sua maneira de pensar, de servir a Deus. É tão interessante que aqueles que se diziam seus amigos se achegam a ele, se aproximam dele e começam a apontar, começam a dizer, Jó, mostra qual é o teu pecado. Ele diz, rapaz, eu não tenho um pecado. Se vocês têm, me mostra onde é que eu errei. Me mostra onde é que eu falhei. Me mostra onde está o meu erro. E ninguém podia apontar. Por quê? Porque Jó, ele era íntegro. Ele era uma pessoa sincera. Ele era uma pessoa que onde ele passava, ele manifestava o cheiro do conhecimento de Deus. O cheiro do conhecimento de Deus. Ele não apressava os seus pés para o pecado.
ele não se aproximava daqueles que viviam distanciados dos princípios de Deus. É tão interessante que ele se preocupava com a vida dos filhos. Os filhos se banqueteavam, os filhos iam para as suas festas, mas terminou o período de festas, opa, vamos agora nos santificar. Vamos agora buscar o Senhor, vamos agora adorar a Deus. Não que os filhos dele estavam vivendo em pecado, não que os filhos dele estavam vivendo em badalações, vivendo como a sociedade daquela época vivia, não. Mas ele, olha, vamos agora, alegramos o nosso coração, a nossa matéria, agora vamos alegrar a Deus, o nosso espírito, viver de acordo com a vontade de Deus. Então Jó, ele era essa pessoa íntegra, essa pessoa sincera, essa pessoa que não mudava o seu pensamento, que não era levada por qualquer evento de ensinamento, de doutrina. Você vê que a doutrina da sua época era que quem estava sofrendo é porque estava em pecado. Ele dizia, não, mas é diferente comigo. Eu não estou em pecado. Eu não estou errando diante de Deus. Ele tinha a sua consciência da sua maneira de viver íntegra. Ninguém podia apontar para ele. Ninguém podia olhar para ele e apontar nele uma falha, um erro. Por quê? Porque ele era um homem íntegro, porque ele era um homem sincero diante de Deus. Então nós vemos aí que Jó era um homem íntegro. Ele era um homem íntegro na sua maneira de viver, na sua maneira de se portar, né? Vamos aqui agora para o nosso tópico 2, que fala sobre que Jó, ele era um homem reto. Ele era um homem reto, né? Ele vivia dentro dos princípios do Senhor, né? Alguém justo, alguém direito. Romanos, capítulo de número 12 e o versículo de número 7. Romanos, capítulo de número 12 e o versículo de número 7, a palavra de Deus, ela vai nos dizer a seguinte forma: se é mistério, Romanos 12, 17, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Procurai as coisas honestas, era assim que Jó vivia. Jó, ele procurava as coisas honestas diante dos homens. Nos seus negócios, né? Às vezes a gente vê alguém dizer assim, não, negócio, crente à parte. Não, irmão. Se você vai fazer algum negócio, lembre-se, você é servo do Senhor. Mais uma vez, né? Paulo escreve aos Romanos, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Vivemos numa sociedade em que tudo se tornou normal, inclusive você ser desonesto nos negócios. Mas nós, como servos de Deus, nós precisamos agir diferente, nós precisamos proceder diferente, nós precisamos tomar atitudes diferentes, porque nós somos diferentes, irmão, do pensamento do mundo. O que rege o nosso andar, o nosso caminhar, é a palavra de Deus. Ah, mas todo mundo está fazendo assim. Mas está de acordo com a palavra de Deus? Ah, mas todo mundo está negociando desta forma. Mas está de acordo com a palavra de Deus? Se não estiver, então eu não tenho que ir na onda de todo mundo. Eu tenho que fazer o que a Bíblia, o que a palavra de Deus, ela nos ensina. Não é? Ela nos ensina. Procurai as coisas honestas. Romanos 12, 17. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, né? A nossa segunda parte, o nosso terceiro tópico, diz assim, olha, temente a Deus e se desviava do mal. Que coisa maravilhosa. Ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. Ele ia andando, opa, ali tem uma coisa que não está boa, deixa eu tomar um rumo diferente. Opa, ali tem uma conversa que não está legal, deixa eu seguir outro rumo. Eu não preciso viver de acordo com o que o mundo vive. Eu não preciso, né?
Paulo ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 22, ele diz que nós devemos fugir, se abster da aparência do mal. Ora, irmão, se eu estou fazendo algo, se eu estou em uma determinada conversa, se eu estou participando de um determinado assunto, e esse assunto ele parece que não está bom, se afaste, se abstenha, fique longe, porque isso não vai trazer benefício nenhum para a sua vida. Jó, ele era temente a Deus e ele se desviava do mal, ele se afastava. O salmista, no capítulo de número, no Salmo, salmista, no Salmo de número 1, olha só, Salmo de número 1, e o versículo de número 1, ele já começa assim, olha, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele já começa nos trazendo o primeiro salmo, O primeiro salmo já começa nos trazendo esse ensinamento. Bem-aventurado o varão. Se você quer ser bem-aventurado, se afaste. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não tome parte na mesa daqueles que ficam zombando da palavra de Deus. Daqueles que ficam zombando da sua fé. E muitas vezes a gente quer estar no meio desse povo. A gente quer estar entrelaçado com esse povo que não tem nada a nos oferecer. Jó, ele se afastava. Jó, ele se desviava. Provérbios ainda aqui para a nossa meditação, capítulo de número 16, capítulo de número 6. Jó, Provérbios, capítulo de número 6, o versículo de número 12 ao 14 diz assim: o homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. E a gente precisa tomar cuidado para não estar se associando a esse tipo de gente. Nós precisamos tomar cuidado para não estarmos nos associando a esse tipo de pessoas. Jó, ele vivia longe. Jó, ele se afastava. Jó, ele tomava outro caminho, ao ponto do próprio Deus testificar de Jó: servo bom, servo fiel, servo temente. Sabe, irmão, que testemunho Deus está dando de nós nesta hora? Que testemunho Deus está dando da minha vida? Será que eu estou sendo temente a Deus e me afastando do mal? Ou será que eu estou me assentado na roda dos escarnecedores? Será que lá no meu trabalho aquelas piadinhas, que vez por outra aparece, surge, aquelas conversas, será que eu estou no meio dessas conversas? Será que eu estou no meio dessas piadas? Será que eu estou fazendo parte desta roda de escarnecedores? Ou estou me afastando? Ou estou me colocando a cada dia à frente com Deus, à disposição de Deus, vivendo uma vida conforme Deus quer que eu viva? Como é que nós estamos, não é? Então Jó, ele era íntegro, ele era reto e ele era temente a Deus e se desviava do mal. Então estamos começando a conhecer Jó. Estamos começando a conhecer este homem que, apesar de toda a adversidade que ele passou, ele não negou o nome de Deus. Apesar de toda a adversidade que ele passou, ele não desacreditou de Deus. Alguém chegou para ele e disse: olha, amaldiçoa teu Deus e morre. Não, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar sobre a terra. Jó, ele nos deixa esse exemplo maravilhoso de um homem de caráter irretocável. Um homem que tinha, a cada dia no seu coração
o viver íntegro, o viver reto, o viver temente a Deus e se desviando do mal. Amém? Nós vamos agora para o nosso tópico, para o nosso ponto. A gente vai se acertando, né, irmãos? Agora a gente vai para o nosso ponto 2 da nossa lição, que fala sobre um homem sábio. Tem um errinho aí de ortografia, faltou um M, né? Você nos perdoa, tá bom? Mas falando sobre um homem sábio e próspero. Um homem sábio e próspero. Jó, ele era um homem que tinha as suas riquezas. Ele era um homem que tinha alcançado seus bens materiais. Ele era um homem que se destacava por causa dos seus bens que ele tinha na sua vida. Então nós vamos ver que este homem, apesar de tudo isso, era um homem que servia a Deus, né? Era um homem que servia a Deus. Olha só, o nosso tópico 1 do ponto 2 diz que ele era um conselheiro sábio, né? Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Diz aqui o nosso comentarista: possuem conhecimento, mas não possuem entendimento. Riquezas, mas não prosperidade. Olha só que coisa interessante. Riquezas, mas não possuem prosperidade. Sabe por quê? Porque o seu coração está atrelado aos seus bens. Porque o seu coração está atrelado àquilo que está em suas mãos. É uma pessoa rica, é uma pessoa que tem grande poder aquisitivo, mas infelizmente não é sábio, não é um bom administrador, não sabe cuidar com eficiência daquilo que está nas suas mãos. Né? Até alguém que diz que avô rico, pai simples, filho pobre, porque às vezes não sabe o que custou para alcançar aquilo que está em suas mãos e vai administrar de uma forma errônea. Olha só a história do nosso querido jovem, né? A quem os nossos estudiosos da Bíblia colocaram o nome de filho pródigo. E pródigo quer dizer aquele que não sabe administrar. Aquele que não sabe administrar. Aquele moço pegou a metade dos bens do seu pai e a Bíblia diz que ele foi viver dissolutamente. Era um homem rico, era um jovem rico, era um jovem que foi bem criado, era um jovem que foi bem ensinado. A Bíblia não fala, mas me permita conjecturar, pela riqueza do seu pai, foi um homem que foi bem ensinado na vida. Até mesmo o seu pai dava bom exemplo dentro de casa, para que ele assim o pudesse viver. Mas aquele jovem não era sábio. Ele não tinha entendimento para poder passar conselho. Ele não tinha entendimento para poder orientar, para poder administrar aquele bem que estava na sua mão. O comentarista nos diz aqui que isso fazia de Jó um homem proeminente, a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e orientação. Buscavam conselho de Jó. Ei, Jó, estou com um problema, sabe? Pode me dar uma direção, pode me dar uma ideia, pode me mostrar o que fazer. Jó era essa pessoa a quem os demais buscavam o seu conselho, né? Porque, como alguém diz, ele tinha água na cabaça, né? Ele era uma pessoa entendida, ele sabia o que estava falando, ele sabia o que estava dizendo, e a sua vida condizia com aquilo que ele ensinava. Interessante. Porque muitas vezes, irmão, nós queremos ensinar, eu quero ensinar, já viu aquela história, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É o que acontece muitas vezes em nossos dias. E pasmem, dentro das nossas igrejas. Estamos querendo mostrar às pessoas que têm que fazer algo, quando na realidade nós não temos essa condição. Quando na realidade nós não temos essa capacidade. Quando na realidade nós não fazemos como nós estamos ensinando. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas Jó não.
ele fazia e ensinava como fazer, porque as pessoas se admiravam com o seu poder aquisitivo, as pessoas se admiravam com o bem que ele tinha, as pessoas se admiravam com a condição que chegou até a sua mão. Era um homem conselheiro, e era um conselheiro sábio, era um conselheiro que falava com propriedade. Quando ele dava um conselho, ele vai, aqui a referência lá em Jó 29, 21 e 22, as pessoas absorviam aquele conselho, as pessoas tomavam para si aquele conselho, ninguém ficava duvidando do ensinamento de Jó, ninguém ficava, suspeitando, será que Jó faz assim? Não, a sua vida já mostrava que ele fazia. Um conselheiro sábio, as pessoas recorriam. Sabe, meu querido, nós estamos precisando nesses dias sermos esse conselheiro sábio. Estamos precisando nos dias de hoje recorrermos a cada dia à graça de Deus para termos bons conselhos e ensinamentos para aqueles que estão ao nosso redor. Sim, boas palavras, sermos sábios. Porque muitas vezes nós até temos o conhecimento, mas nós não somos sábios. Nós até detemos o conhecimento, mas nós não temos a graça para ensinar. Porque a nossa vida, porque a minha vida não condiz com o conhecimento que eu tenho, com o conhecimento que eu quero transmitir. Eu não sou sábio comigo mesmo. E às vezes estou querendo ser sábio com os demais. Mas que nós possamos entender que primeiro precisamos ser sábios conosco mesmo, para depois transmitirmos esse ensinamento àqueles que estão ao nosso redor. Amém? O nosso tópico 2, do ponto 2, diz que Jó, ele era um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas, sobretudo, próspero. Que coisa maravilhosa, não é? Ele era próspero. Por que ele era próspero? Porque havia um entendimento de Deus na sua vida. Havia no seu coração a consciência de que os seus bens que ele tinha que agradecer a Deus. Ele sabia que havia um Deus que cuidava dele. Ele sabia que havia um Deus que a cada dia o abençoava, que respondia às suas orações, que cuidava da sua casa. Porque tem muitas pessoas que não são gratas ao Senhor, conseguem as coisas e acham que isso foi por seus próprios méritos. Lógico, há mérito seu, havia mérito de Jó em trabalhar, mas quem dava o crescimento era Deus. O problema é que muitas vezes nós não entendemos isso, Lucas, capítulo de número 12, o versículo de número 20, vai nos trazer a história de um homem que ele plantou, e naquele ano plantou, a colheita foi em abundância, que foi preciso ele derrubar os celeiros, fazer outros maiores, e ele foi agradecer a Deus. Não, a Bíblia diz que ele olhou para si mesmo, contemplou o que estava em suas mãos e disse: olha, alma, tens em tuas mãos muitos tesouros, muitos bens, come, bebe, folga e descansa. Mas naquela mesma noite, uma voz bradou no seu coração e disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Era um homem que era rico, mas não era próspero. Era um homem que tinha muitos bens, mas não era próspero, porque não entendeu a graça de Deus sobre a sua vida. Não compreendeu a graça de Deus sobre o seu trabalho, a prosperidade de Deus, o crescimento de Deus sobre aquilo que ele tinha feito. Era um homem rico, mas não era um homem próspero. Salmo de número 128, olha só o que é prosperidade. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será
e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Isso aqui é prosperidade, irmão. Quantos que têm muitos bens materiais, mas não tem alegria no coração, a casa vive em conflito, o marido não se entende com a esposa, não há paz no seu coração no trabalho, não há paz no seu coração dentro do seu lar. Jó não. Jó, ele era próspero, havia harmonia dentro da sua casa. E diz um pastor, eu achei interessante, ele dizer que às vezes a gente quer criticar a mulher de Jó, mas quantas que no lugar dela teriam deixado Jó? O camarada perdeu tudo. O camarada perdeu tudo. Aquela mulher era uma guerreira. Por quê? Porque Jó era próspero. Porque ela confiava no agir de Jó. Se Jó continuava sendo fiel a Deus, ela sabia que tinha um porquê. Ela sabia que Jó estava certo. Porque lá no final do livro de Jó, vai dizer que Jó teve mais 10 filhos. Mas não fala que Jó teve outra mulher. Sabe, meus queridos? E nós precisamos a cada dia viver essa vida na face da terra, essa vida próspera. Mas próspera na sua essência, na sua maneira de ser, dentro da nossa casa, tendo uma casa abençoada, tendo uma vida abençoada, tendo um trabalho abençoado, por mais simples que ele seja. Por mais simples que ele seja, se sentir feliz em se levantar todas as manhãs para ir ao seu trabalho. Isso é ser próspero. E era assim que Jó vivia. E era isso que Jó, ele tinha na sua vida. Sobretudo, próspero. Porque muitas vezes a gente tem muitos bens. Vivemos hoje até a teologia da prosperidade. E vemos as pessoas, falamos aqui semana passada sobre a questão da barganha, né? Eu vou dar 10 porque Deus vai me dar 100. Não, ei, para com isso. Prosperidade é você ser fiel a Deus. Prosperidade é Deus se alegrar da sua vida. Prosperidade é você ter um Deus fiel ao teu lado e você ser fiel a esse Deus. Eu ser fiel a esse Deus maravilhoso. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Então que nós possamos a cada dia vivermos essa prosperidade, assim como Jó viveu, assim como Jó experimentou. Amém? Nós vamos aqui para o tópico 3, então, do ponto 2, que fala sobre Jó, né? Ele era um homem sábio e próspero, uma prosperidade baseada no ser. Baseada no ser. Jó, ele não estava preocupado com o ter. Jó não estava preocupado com o ter. Eu conversando com uma pessoa do mundo árabe, e ele dizendo que hoje em dia no mundo árabe, quem possui 30 camelos é milionário. Nós vivemos no Ocidente, nós não temos, ou pelo menos eu não tenho muito essa noção. Mas ele diz que quem tem 30 camelos no mundo árabe é um camarada rico. Agora Jó, eu fico imaginando Jó, ele tinha 3.000 camelos. Olha só, era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Mas Jó, ele não estava preocupado com ter. Tanto é que no final do seu livro, ele vai dizer assim: Senhor, antes eu te conhecia, a alegria dele. Não foi porque Deus retornou os bens dele, não. É porque anteriormente ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora
os seus olhos viam a Deus, ou seja, ele estava tendo intimidade maior com Deus, ele conhecia Deus mais de perto, ele pôde ver a profundidade da grandeza desse Deus maravilhoso, porque ele não estava preocupado com o ter, mas sim com ser um servo fiel e temente a Deus. Ele não estava preocupado com o cargo eclesiástico na igreja, ele não estava preocupado com a posição dentro da igreja, ele não estava preocupado em chegar com excelente carro dentro da igreja. Entenda, eu não estou dizendo que isso está errado. Não, mas a preocupação de Jó não era essa, até mesmo porque Jó tinha todas essas coisas, Jó era riquíssimo, né? Diz aqui, mais uma vez, volto a frisar, ele era o maior do que todos os do Oriente. Não havia ninguém igual a Jó, mas Jó não estava preocupado com isso aí. A preocupação dele era agradar a Deus, era ser um servo fiel e temente a Deus. Tanto é que quando os seus filhos terminavam a festa, o que Jó fazia? Jó ia se santificar. Jó chamava seus filhos para se santificar. Jó se levantava pelas madrugadas para orar pelos seus filhos. Mais uma vez eu digo, eles não eram perfeitos, os filhos de Jó, assim como Jó não era, assim como eu não sou, assim como você também. Não é perfeito, porque não existe perfeição na terra. Mas a preocupação de Jó era ser este servo fiel, este servo verdadeiro, né? O comentarista diz aqui que a sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele e sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. E, sobretudo, Deus. Ele poderia se preocupar com seus bens, ele poderia se preocupar com as suas riquezas, mas a sua principal preocupação era a sua casa, era a sua família, era estar cada dia agradando o Senhor, vivendo para a glória de Deus, vivendo para exaltar esse Deus maravilhoso, esse Deus soberano. Uma prosperidade estabelecida no ser, né? No ser. Mateus 25 nos traz a parábola dos talentos. E a preocupação daquele que recebeu 5 talentos foi trabalhar, sim, foi, mas fazer com que ele fosse considerado ser um bom servo. Porque o que há o destaque não é aquele porque ganhou 5, ou porque ganhou 2, ou porque ganhou 1 talento, é porque não fez nada. Ficou preocupado em ter, ao invés de ser um servo bom, um servo fiel. Aí foi chamado de um mau servo, porque não se preocupou em ser alguém para agradar ao seu Senhor. Que nós possamos a cada dia olhar para Jó, este homem sábio e próspero, que era um conselheiro sábio, que era um homem próspero e que tinha uma prosperidade baseada no ser. Que nós cada dia possamos olhar para o exemplo deste homem e seguirmos os seus passos, seguirmos os seus ensinamentos, que estão para nós aí, para mim, para você, para os nossos dias, até os dias de hoje. Amém? Nós vamos agora para o terceiro ponto, né, que fala sobre um homem de profunda piedade pessoal. Um homem de profunda piedade pessoal. Um homem dedicado à família. Um homem que se dedicava ao seu lar. A gente precisa muito tomar cuidado. Principalmente, meu querido, você, seu obreiro, você que tem um cargo na casa do Senhor, precisa entender que em primeiro lugar está a sua família. A primeira igreja que Deus coloca em nossas mãos é a nossa casa, é a nossa família. Tanto é que Paulo ele escreve a Timóteo, 5 e 8, se alguém não cuida bem do seu, negou a fé e é pior do que um infiel. Então não adianta eu estar cuidando bem da igreja se eu não estou cuidando bem da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos. E Jó, ele tinha essa preocupação. Jó, ele era um homem dedicado à sua casa, à sua família.
apesar de todos os seus bens, apesar de todas as suas riquezas, apesar de todo o staff que estava ao seu lado, ele se preocupava com os seus filhos. Jó se levantava pelas madrugadas para interceder pelos seus filhos. Jó não se levantava para interceder pelos seus bens, não, mas pelos seus filhos. Então nós precisamos tomar cuidado. Olha aqui, o comentarista vai nos dizer que o ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida, se congratulava. Não é porque a gente é crente, é servo de Deus, que a gente não pode convidar os nossos familiares. Eu não posso pegar a minha esposa, meus filhos, né, ir num restaurante ou fazer um churrasco em casa. Não há nada que impeça isso. E Jó, os seus filhos faziam, e faziam de forma harmônica. Não faziam para brigar, não faziam para discutir, não faziam para saber quem era o maior, quem era o menor, né? Nós vamos ver um problema familiar mais ou menos assim na vida de Jacó. A família de Jacó era difícil. Os filhos de Jacó não se entendiam, porque faltava essa administração. Havia preconceito de filho, havia favorecimento de filhos, né? Havia favorecimento, ele gostava mais de um e desprezava o outro, e isso causou problemas dentro do lar. Mas Jó não. Jó, ele era tão interessante que ele dava a mesma herança que ele dava para os filhos, ele também dava para as filhas. Ele não fazia essa separação, porque ele entendia que todos faziam parte da sua casa, da sua família, da sua família. Então, precisamos tomar cuidado. Paulo, ele escreve lá aos Efésios 5, ele vai trazer um ensinamento maravilhoso. Vós, mulheres, sujeitai-vos, né? Vós, marido, amai. Vós, filhos, honrai os vossos pais. Vós, pai, não suscitei a ira aos vossos filhos, para que a gente possa viver em harmonia, para que a gente possa viver a cada dia dedicado à nossa família, dedicado à nossa casa, dedicado ao nosso lar. Mais uma vez eu digo, não adianta eu ganhar a igreja, cuidar bem da igreja, se eu não cuido bem da minha casa, se eu não dou a atenção necessária à minha família, se eu não dou a atenção necessária à minha esposa, aos meus filhos. Amém? Nós vamos aqui para o tópico 2, então, da nossa lição, do ponto 3 da nossa lição, que diz: um homem de moral e sólida espiritualidade. Né? Mais uma vez, um homem de moral e piedade. Desculpa, irmãos. Um homem de moral e piedade. Jó, ele era um homem que a sua história, as pessoas não tinham como apontar para ele e dizer: olha, eu estou sabendo algo de ti. Tanto é que os seus 3 amigos, quando aparecem, eles ficam batendo nessa tecla: Jó, foi o que tu fez de errado, Jó? Jó, conta aí qual é o teu segredo, né? Jó, conta aí o que aconteceu. Jó, não aconteceu nada. Não fiz nada, né? Não fiz nada. E nós vamos ver que Jó, ele passa toda essa situação e não aparece nada que o condenasse. Um homem de moral. Ele vai dizer lá no Jó 31, que ele fez um concerto com os olhos para não colocar os olhos numa virgem. Ele era um homem que buscava cada dia se afastar do mal, se apartar do mal. Um homem de moral. A sua vida, né, retratava aquilo que ele ensinava. A sua vida retratava aquilo que ele ministrava, aquilo que ele aconselhava. A sua vida proclamava para os outros aquilo que Deus era na vida dele. Que coisa maravilhosa. Ninguém podia apontar para Jó e dizer: Jó, eu vi isso assim, Jó. Não. Era um homem de moral. Era um homem que vivia para adorar a Deus, para exaltar o nome do Senhor, né, para glorificar esse Deus
maravilhoso. Amém? Nós vamos agora para o nosso tópico 3, que fala que Jó, ele era um homem de vida consagrada. Olha só, um homem de vida consagrada, né? O cuidado, a piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles, assim o fazia Jó continuamente. Ele não fazia só nas horas difíceis, ele não fazia só nas horas amargas, não, mas continuamente. Lá, aqui o texto diz que, né, ele se banqueteava, aí versículo de número 5. Bem corrido o dia de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia segundo o número de todos, porque dizia Jó, porventura pecaram os meus filhos. Aí o finalzinho diz assim, assim o fazia Jó continuamente, dia após dia. Ele não recorria a Deus somente nos momentos difíceis. Ele não recorria a Deus somente nos momentos de angústia, de aflição, mas continuamente. Ele orava pelos seus filhos, ele chamava ele para uma santificação, talvez ali para alguns dias de jejum, separação, né? E sacrificava e orava, jejuava por eles, para que eles pudessem assim ter no pai o exemplo de servo, um homem de vida consagrada. Certamente os seus filhos olhavam para ele e diziam, pai, eu quero ser igual ao meu pai. Um homem de vida consagrada, um homem que a cada dia se colocava na sua posição de Deus. Assim o fazia Jó continuamente. Nós precisamos, irmão, ter esse devocional com Deus. Nós precisamos, porque às vezes nós buscamos a Deus em alguma circunstância, um mês, daqui passou mais um mês, a gente já não está buscando a Deus como buscava, e não podemos ser assim. Eu acho interessante a história de Daniel, que quando o neto de Nabucodonosor, né, vê lá aquela escrita na parede, ele chama Daniel, e a pergunta que ele faz para Daniel é bem interessante: és tu aquele mesmo Daniel? Ele estava dizendo, tu tem aquela mesma intimidade com Deus, sabe, dos dias do meu avô? Tu tem aquela mesma comunhão com aquele Deus que desvendava os sonhos, não é? Que dava revelações? Tu és aquele mesmo Daniel? Ele está dizendo, os anos se passaram, ô camarada. Será que tu não mudou um pouquinho? Será que tu continua ainda servindo aquele Deus? É tão interessante que esse camarada, o neto de Nabucodonosor, ele perde o rei, ele é morto naquela noite, assume um outro rei, e Daniel continuava com o seu mesmo costume, orando a Deus. Orava a Deus 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Sabe? Eliseu, a sua vista já estava ruim, mas o rei vai até ele, antes que ele morresse, vai até ele buscar conselhos, buscar orientação de Deus. Por quê? Porque a sua vida estava sempre no altar, porque ele servia a Deus continuamente, porque ele estava sempre presente, glorificando, adorando e servindo a esse Deus maravilhoso. E é isso que muitas vezes nós precisamos fazer. Estamos aí finalizando um ano bem difícil, não é? Um ano bem complicado, mas será que estamos sendo crentes melhores do que éramos no início do ano? Será que estamos buscando mais a Deus ainda? Ou será que esse ano, pelas suas dificuldades, tem nos parado, né? Tem nos feito estacionar, tem nos feito voltar atrás? Um homem de vida consagrada. Um homem de vida consagrada, que nós possamos ser assim a cada dia. Um homem, uma mulher, um servo de vida consagrada. Eu tenho 30 anos na igreja, mas continua do mesmo jeito, servindo a Deus, adorando a Deus, glorificando este Deus maravilhoso. Davi, ele perdeu sua família, por quê?
ele se preocupou mais com o reino. Ele se preocupou mais com o reino. Ele não se preocupou com a família. Ele não se preocupou com os filhos. Absalão tem um problema, mata um irmão, foge, passa 2 anos, volta, e Davi deixa ele lá, não, eu sou o rei. Permita aqui pensar um pouquinho, não, eu sou o rei. Não, você é meu filho, você fica aí. Não, é filho. Chama, vem, conversa. Né? Conversa. Tendo aquela essa vida de consagração diante de Deus. Adorando o Senhor, glorificando a Ele. Amém? Glorificando esse Deus maravilhoso. A nossa conclusão, vamos aqui para a nossa conclusão, o tempo é passado. Ele destaca aqui 3 aspectos importantes da vida de Jó: o caráter, a prosperidade e a piedade. Ele diz aqui que é possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Piedade, não apenas religiosidade, senão conhecer na intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Como é que nós estamos, irmão? Olha só que exemplo maravilhoso. Como diz o escritor aos Hebreus, sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Que nós possamos olhar para a história de Jó, que nós possamos olhar para a história deste grande homem de Deus, sem dúvida nenhuma, um herói da fé, um homem que estava à frente do seu tempo na adoração a Deus, na exaltação a Deus, um homem que a cada dia vigiava o seu andar, o seu falar, o seu pensar, o seu olhar para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Que nós possamos olhar para este homem, Jó, e seguirmos o seu exemplo e colocarmos em prática a cada dia aquilo que ele tem passado para mim e para você através da palavra eterna do Senhor nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, meu querido irmão. Que o Senhor a cada dia te guarde, te dê a paz. Que a cada dia Deus fortaleça seus passos na face da terra. E você possa, assim, a cada dia alcançar os planos e os projetos de Deus para a sua vida. Sendo a cada dia essa pessoa que, sabe, vive uma vida íntegra diante deste Deus maravilhoso e da sociedade na qual nós estamos inseridos. Que Deus em Cristo a cada dia te cubra de toda sorte de bênção celestial. Um grande abraço para você, na paz e no amor de Cristo.